Ok, pessoal? Vamos retornar? Em nome de Jesus. Deixa o pessoal retornando aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês os livros que eu prometi, tá bom? Deus abençoe os que vão voltar comigo aí, tá bom, gente? Vamos lá, não desanima não, vamos até o final. Então, o que eu tenho aqui é esse livro aqui, ó. O retrato detalhado de Jesus Cristo, o tabernáculo, tá? Vai falar do tabernáculo e do templo. Olha a grossura do livro aí, ó, tá? E tem o volume 2 dele, ó, que é esses dois aqui, ó. Então, olha aí. Volume 1 e volume 2, que eu falei para vocês, é esses dois livros aqui. Olha a grossura dos dois, ó. Só sobre o templo e o tabernáculo, ó. Só sobre o tabernáculo, tá? E o templo. Então, tá aí esses dois livros, volume 1, tá? E o volume 2, um retrato detalhado de Jesus, tá? Por Paul Jong, tá? Que é esses dois livros aqui que fala sobre o tabernáculo. Essa grossura aqui, ó. Dessa grossura dos livros, ó. Só sobre o tabernáculo, ó. E o templo, tá, gente? Então tá aí, comprometido para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá, continuar nossa aula aqui? Então vamos falar aqui dos motivos de novo, tá? Primeiro motivo, conflito entre as duas nações. Segundo, envolvimento de Salomão com impostos, idolatria às mulheres estrangeiras. Terceiro, falta de unidade entre Israel e Judá. E depois vai aparecer Roboão e Jeroboão, esses dois homens malignos aí que perturbou, tá? Israel, o conselho seguido por Roboão. Então vai falar dessa história aí, tá? Em 2 de Samuel você vai ver toda essa história também. A história se repete dessa vez com Roboão sendo apresentado como novo de Israel ao chegar a Siquém, uma importante cidade da região. Tá? E vai falar aqui de Jeroboão e Roboão, esses dois nomes, esses dois personagens terríveis que incendiou Israel aí, tá? Com seus pecados, vamos dizer assim, tá? Então, Salomão morreu e o reino se divide. Agora um está no norte, o outro está no sul. O reino está dividido, são descendentes aí de Salomão, dessa turma toda aí, tá? E Jeroboão, filho de Nebate, estava ainda no Egito, porque fugiu diante da presença do rei Salomão e habitava em Jeroboão do Egito. Enviaram e mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então o próprio povo pediu para que Roboão assumisse o trono no lugar do seu pai Salomão, porque ele estava buscando parceria com Jeroboão. E aí, pessoal, o reino dividiu e virou bagunça, tá? O reino dividiu e virou bagunça. Então, olha, o reino do norte ficou conhecido como Israel e foi formado pelas 10 tribos que revoltaram contra a palavra dura de Roboão, elegendo para reinar sobre eles Jeroboão. Eita, Boão, hein? Ao longo de sua trajetória, teve diferentes capitais: Siquém, Peniel, Tirza, e Samaria, que depois fixou como a capital mesmo, né? Sobre o norte reinaram 19 reis sobre o norte, tá, pessoal? 19 reis, tá aí o nome deles na página 144, tá? 19 reis, num espaço de 370 anos, 19 reis reinaram sobre o reino norte, tá? Todos ímpios. Infelizmente os reinos do norte foram todos ímpios, culminando em derrota quando os assírios o dominaram, levando os cativeiros em 722 a.C. Então você vai ver aí, ó, aos reinos na página 144, os reis: Jeroboão, Nadab, Baasa, Elan, Zinri. Esse Onri trouxe idolatria, bosque, poste, ídolo. Esse homem acabou com Israel, tá? Acabe, não dá nem para falar, né? Casou com Jezabel. Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, que o próprio Jeú que matou Jezabel depois acabou se atrapalhando também. Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, não bastava o demônio pegar o primeiro, pegou o segundo. Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías também, que 2 anos, mas perturbou Israel, tá? Peca, 20 anos, Peca ficou na frente, e pecou muito, né, esse Peca aí. E Oséias, por último, quando a coisa se agravou no reino de Israel. E aí você vai ter aí no ano de 722, Oséias foi o último rei do reino norte, antes da Síria, através da mão de Senaqueribe e a sua turma lá, derrubar Israel. Então, pessoal, era um terrível momento para Israel. Esses 19 reis aqui perturbaram Israel e foi uma lástima, tá? Eles romperam. Eles colocaram bosques aqui templos, tá? Pequenos templos de adoração de outros deuses e poste ídolos, que eram imagens de ídolos em cada esquina. Em cada esquina tinha uma imagem de ídolo. E cada pessoa que chegava
entrava e virou uma bagunça o reino do norte de Israel. É um país sem lei, um país sem regra, um país onde o rei só pensava nele, nada diferente dos dias atuais. Nada diferente, né, dos dias atuais. Vamos ver o reino sul? Não dá para me falar de todos, tá, pessoal? Mas estude aí, na página 144 tem o nome de cada um, a referência, o ano que reinou, quanto tempo, tá? O que menos ficou aí foi 2 anos. Aliás, um mês, Salum, tá? O que menos ficou foi Salum, que ficou um mês e já mataram ele. Ele não aguentou um mês na frente do reino, tá? Depois nós vamos falar do reino, tá aí, ó, ver no livro a sequência dos reinos do norte. Vamos para o reino sul agora. O reino sul era formado por apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Lembrando que a tribo de Simeão estava no sul, lá atrás, e acabou se unindo com Judá, para cumprir uma palavra profética de Jacó no Gênesis 49, dizendo que Simeão serviria a Judá. Então se une, tá? E essas 2 tribos, e aí fica conhecido só como Judá e Benjamim. Embora fosse tão grande em extensão territorial e populacional quanto o reino norte, devido à importância da cidade de Jerusalém e de tudo que Davi e Salomão fizeram por ela ao longo de seus mandatos. Então era uma terra importante, tá? Com a divisão ocorrida, Judá passou a ser regido por 20 monarcas durante aproximadamente 345 anos. Só a rainha da Inglaterra tem mais tempo de posse aí, tem 60 anos de reinado a mais que essa turma aí. Olha pra você ver a diferença. A rainha da Inglaterra está aí com quase 70 anos de reinado, né? Acho que ela completou agora 94 anos. 94 anos ela completou esse ano. Ela fez 94 anos de idade, quase 70 anos de reino. E, quer dizer, um período longo dessa mulher reinando sobre a Inglaterra, né? E aqui em Judá, no período de 345, foram 20 reis, tá? Judá. Com a divisão ocorrida, Judá passou a ser regido por 20 monarcas nesse período, de 931 a 586 a.C., quando eles entraram no cativeiro, até que caísse na mão dos impérios babilônicos. Então está aí o nome dos reis de Judá: Roboão, filho de Salomão, tá? E deu imposto também sobre o povo: Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atali, Joás, Amazias, e aí vira a página, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que Acás, que é o pai de Ezequias, fez tudo mal. Aí Ezequias chega e dá uma geral, né? Volta a restabelecer o culto ao Senhor. Manassés foi mal. Aqui no período de Judá, pessoal, alternou um rei ruim, um rei bom, ficava alternando, tá? Manassés já foi ruim, Ezequias foi bom, Amon, Josias foi bom, Joacás, Joaquim, não confunda esses dois, e o último, Zedequias, que foi aquele que Nabucodonosor arrastou dentro da Babilônia e deixou ele cego, tá? Furou os 2 olhos dele quando arrastou ele para a Babilônia, tá, pessoal? Como se pode perceber, grandes desafios virão pela frente. Momentos de profunda crise espiritual se instalaram nos 2 reinos, e os reis serão os primeiros a trilhar pelos caminhos da idolatria e da injustiça, desrespeitando o povo, desprezando os órfãos e viúvas, dentre outras mazelas. Sabe o que mais doeu em Deus? Se você fizer uma análise, uma espiral hermenêutica de cada reino, norte, sul, e cada rei, foram 20 no sul e 19 no norte, então dá um total de 39 reis. Se você fizer uma análise dos 39 reis que reinaram sobre Israel aí, tá, dessa turminha aqui, exceto lá Saul e Davi, você vai que eles reinaram, Davi e Saul e Salomão reinaram no Reino Unido. Depois esses aqui foram no Reino Dividido. Então 39 reis. Se você fizer uma espiral hermenêutica sobre eles, sabe o que mais chateou Deus na vida desses homens? Desigualdade social. Viu, gente? O que mais chateou Deus, que fez Deus querer puni-los, né? E que fez Deus querer tratar com eles, foi a desigualdade social que eles promoveram. Destrataram o órfão, destrataram a viúva, e Deus disse: não, eu não vou permitir uma coisa dessa, eu vou punir vocês. Então, pessoal, e Deus levantou Amós, Deus levantou Ageu para falar disso, Malaquias vai tratar disso, Abacuque, tá? Miqueias vai tratar disso, principalmente Ageu, Amós, tá? E Malaquias vai tratar disso, da desigualdade social. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Com esse negócio de desigualdade social, preconceito, porque Deus abomina isso, e ele tratou com esses reis. Então a coisa em Israel desandou, a ruptura com Deus aconteceu, e não restava mais nada para Israel a não ser um belo de um cativeiro
Em 722, o Reino Norte na mão da Síria, por Senaqueribe. E 586, o Reino Sul na mão de Nabucodonosor. Tá aí na página 147 um mapa. Israel, Reino do Norte, e Reino de Judá, cercada por o estado fenício, o estado dos filisteus, tribos árabes, Reino de Edom, que deu um trabalhão para Judá, que era irmão também, né? Tribo Nabatéias, Reino de Moabe, o reino de Amon. Moabe perturbava Judá, Amon perturbava o norte. Tribos aramaicas, reino arameu de Damasco, Império Assírio, e Sisu, que ficava em cima. O Império Assírio desceu com força para dominar o Reino Norte e dominou. Naquela empreitada, quando Ezequias chorou. Tá? Então vamos falar o que eles fizeram aqui. Vamos no capítulo 2 para vocês verem a impiedade. Vai falar de cada um deles aqui. Tá? E vamos conhecê-los. Primeiro, o nosso personagem Jeroboão, cujo nome significa o povo cresce, ou o povo briga. Um camarada com um nome desse só pode dar zebra. Né? O povo cresce e o povo briga. E aí está o registro dele aí. Tá? No capítulo 2. Era filho de Nebate, que era morto, pois a Bíblia relata que sua mãe era viúva. Reinou em 931 a 910, 20 anos ele reinou sobre o povo de Israel. Reino do Norte. Tá? O que ele fez? A situação começou a ficar demasiadamente complicada quando Jeroboão deixou de seguir as leis do Senhor. Deixou de obedecer às leis do Senhor, a coisa complicou. Se a fidelidade a Deus fosse um distintivo no seu reinado, teria sua dinastia perpetuada. Sempre Deus falou isso com eles. Se você tivesse obedecido minha lei, eu teria feito você a sua dinastia perpétua. Mas não fez? Dançou. Mas a história relata que as coisas não trilharam conforme a vontade divina. Antes, Jeroboão foi um homem ímpio e suas iniquidades foram padrão comparativo para os reis que o sucederam. Então, todo rei mau e perverso que apareceu em Israel, a Bíblia vai falar assim, e andou pelo caminho de Jeroboão. E andou no mesmo caminho de Jeroboão. Jeroboão virou sinônimo de impiedade, idolatria e promiscuidade. Tá, gente? Agora pensa comigo, um homem carregar esse nome pro resto da vida, na eternidade. Tá? Jeroboão vai carregar esse nome na eternidade. Que um homem que desviou o povo do caminho de Deus, tá? Um homem que quando a Bíblia diz que o ímpio andou no caminho de Jeroboão, andou na promiscuidade, na imoralidade, na idolatria, no assassinato, na roubalheira, tá? Então é um retrato puro de Satanás, tá? Analisando teologicamente sobre o Reino do Norte, quando Salomão morre, o diabo entrou. Agora nós temos que encarar o lado espiritual da coisa, tá? O diabo entrou. Você lembra que eu falei aqui na introdução que nós não analisamos esse livro por profético, né, mais histórico, tá? E o diabo entrou realmente nesse reino e devastou a nação de Israel a ponto desse povo chorar. Você vai ver lá no Salmo 84, né? Eles chorando lá. Idolatria, substituição do local de culto, tá? Ele substituiu os sacerdotes, tirou o sacerdote de Deus, os homens de Deus, colocou do ímpio, né, dos pagãos. Repreensão severa pelo profeta, tá? Recebeu aí uma repreensão do profeta, dura do profeta, né? E depois vem a sua morte, que está aí na página 150 a 131. Pessoal, não vai dar para me falar todo o livro aqui, sobre todos os reis, mas eu gostaria que vocês lessem com muito carinho. Sei que o livro de vocês está na mão. Quem não tem o livro ainda, chegou o livro aqui, tá? Eu vou estar enviando para a Aline aí. Acho que ficou faltando só um irmão aí com o livro. Acho que é só a Gislaine, né? Que casou essa semana. Vamos dar uns parabéns para a Gislaine e para o Igor, né? Que casaram essa semana aí no civil. Deus abençoe eles e que eles construam esse matrimônio na presença do Senhor, né? Sempre firmes na presença do Senhor, para que Deus lhes dê sempre vitória. E que os dois permaneçam firmes no embate e no caminho do Senhor aí. Tá bom? Deus abençoe os dois aí. Então, não vai dar tempo de eu falar aqui sobre todo, né, esse processo dos reis, mas eu vou falar só o resumo deles aqui, porque são 39 reis, gente. Não dá para falar de tudo, né? Então, depois vai falar Baazã, Elã e Zinri, tá? Que foram esses aqui. Baazã reinou por 24 anos e criou sérios problemas com Asa, rei de Judá. Briga entre irmãos. Chegou a construir muros para que não houvesse nenhum tipo de contato e transações comerciais com Jerusalém. Tinha muito a ver com política também, né? Andou nos pecados de Jeroboão, lembra que eu falei dos caminhos de Jeroboão? E a mensagem divina foi dura, pois seria punido, assim como fora a casa do primeiro reino do norte, tá? O profeta vai falar o seguinte com ele, quer ver? Deixa eu localizar aqui. Andou nos pecados e como for a casa do primeiro... Tá em 1 de Reis 15, 27...
a punição que Deus usou os profetas a Isaías, profeta Amós, profeta Oséias para falar com eles. Depois nós vamos falar aqui de Elã, reinou por 2 anos apenas, era filho de Baasa, né? E foi assassinado quando estava bêbado na casa de Arsa, um mordomo de Tirza. Zinri, um de seus soldados, veio e o matou. Então, para você ver, o camarada está reinando, não tem respeito, o povo não respeita. Aí o próprio soldado foi lá e matou ele. Tá? 1 de Reis 16, 6 e 14. E depois vem o Zinri, que ficou no trono por apenas 7 dias. O homem matou o rei e falou: agora eu vou reinar, vou fazer um regime militar aqui. E foi responsável, olha, ele matou Baasa e foi responsável pelo cumprimento da profecia acerca de Baasa e sua descendência após ser cercado no palácio e cometeu suicídio. Então olha que situação que estava o povo de Israel. Tá? A promessa que Deus falou que ia fazer com a casa de Baasa, que destruía a família dele, os filhos dele iam ser punidos, ele matou Baasa e cumpriu na vida dele a ponto dele se suicidar. Tá, gente? Olha que situação. Tá? Deus abençoe o presbítero Milson, que está entrando conosco aí. Jeoacás, Jeoás e Jeroboão III, ou Jeroboão II, né? Vamos dizer assim. Jeoacás reinou entre 814 e tal, era filho de Jeú, o general. Seu reinado foi marcado pelo massacre do seu exército sobre a mão dos sírios. Então é um rei que saiu para a guerra sem autorização de Deus e perdeu lá a sua guerra. Joás reinou entre 798, houve uma batalha contra Amazias, rei de Judá, e Jeoás conseguiu derrotá-lo, saqueando Jerusalém e levando para o norte muita riqueza. Irmão roubando irmão. Tá? Irmão roubando irmão. Então, irmãos, a situação do reino lá era terrível. E por último, Jeroboão II. Tá? Depois você leia as referências da história deles para você entender. Tá? Não dá tempo de eu falar aqui, meu tempo está estourando, mas você leia a história deles para você entender. Jeroboão II foi um dos reis mais poderosos do norte. Tá? Foi o monarca que mais ficou no trono da nação, aproximadamente 41 anos. Esse aí botou rédea, né? Atuou como corregente de seu pai por cerca de 10 anos. Tá? Isso aconteceu também com... Era normal o corregente assumir. Nabucodonosor foi corregente e outros foram corregentes, né? E Salomão assumiu como corregente porque Davi estava vivo ainda, então ele assumia como corregente. Cometeu inúmeros pecados contra Deus, mas foi no seu reinado que Israel recuperou os territórios que se perderam. Tá? É um homem de guerra, tá? Entrou para recuperar terreno. É aquele negócio, né? De um lado ele ajuda, do outro lado ele arrebenta. É a mesma coisa que o PT fez. De um lado ele dá, do outro lado ele tira. Então, pessoal, é o governo humano, né? Infelizmente, o governo humano ele está saqueado, né? Pelo inimigo, pelo diabo. O diabo reina sobre os reinos. A Bíblia diz em Efésios, né? As potestades principais reina sobre a terra, nos reinos da terra. Só que está tudo no controle da mão de Deus. Tá? Não fugiu nada da mão de Deus, mas eles reinam até o dia que Jesus vai aparecer lá na Armagedon e destroná-los de vez. Tá, gente? Vamos mais. Salum, Menahem e Pecaías. Salum era filho de Jabes e reinou sobre Israel por 1 mês apenas. Foi assassinado por Menahem em Samaria. Olha que coisa terrível. Reinou 1 mês e já foi morto. Menahem, cujo nome significa consolador, que de consolador não tem nada, que ele matou seu companheiro, né? Seus atos demonstram atitudes que nada fazem jus ao nome. Reinou por 10 anos e foi um dos mais cruéis ditadores que governou sobre Israel. Esse homem, ele covardemente mandava matar quem não era a favor do seu reino. Tá? Não gosta de mim? Mata. Né? E os impostos altíssimo. Tá, gente? A gente tem que orar, pessoal, para a nossa nação, porque a gente tem que entender o seguinte: o nosso governo está na mão de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, e ele está fazendo um bom governo, certo? Entre aspas, ele está fazendo um bom governo, tá levando a coisa, né? Ele não é Deus para consertar a coisa, não. Não é em 4 anos que ele vai consertar o Brasil de 500 anos derrubado, né? Então você tem que replantar a árvore. A tâmara você planta hoje para colher daqui 90 anos, então ele não vai conseguir fazer. Só que a gente tem que orar porque ele é cercado de pessoas, e ele também tem culpa no cartório, né? Com certeza. Mas ele é cercado de pessoas que às vezes agem de má fé. Então nós estamos vendo essa semana aí um alvoroço no Senado aí, que eles querem aprovar o Guedes, né? Que é o ministro da Finança aí, que quer aprovar a volta do CMF, né? Aquele imposto extinto já há muitos anos. Então eles querem voltar alegando que vai facilitar, pedindo os empresários apoio. Em certa parte,
Se os empresários apoiar, ele oferece um empréstimo, alguma coisa assim. Então, pessoal, não caia na conversa de homens, né, dessa forma. Dá com a mão, tira com duas, tá? E cisca com os pés. Então, cuidado com isso aí, porque isso aconteceu com esse Manaém aqui, que tinha o nome de Consolador, mas de Consolador não tinha nada. Foi um dos piores, o mais cruel, tá? Esse homem matava sem piedade nenhuma. Ele era estilo Hitler, tá? Vamos comparar ele assim. E depois Pecaías, deixou de herança o Pecaías, seu filho, domina sobre Israel, andando pelos caminhos de Jeroboão. O pai já não prestava, o filho também não prestou. Andando pelos caminhos de Jeroboão, veio Peca, filho de Remalias, seu capitão, e o feriu, levando à morte. Em vez de quando Deus levantava um capitão do exército, igual Jeú, Peca e outros aí, Remalias, né, que matava esses reis por causa da sua impiedade. Então o negócio estava assim, irmãos, desandado em Israel. E por último aqui nós vamos ver a vida de Peca e Oséias. Peca reinou por 20 anos sobre Israel, mas preciso entender que desses 20 anos, 12 foram como corregentes de seu pai Menahem. Tá? E Pecaías. O relato bíblico diz que o monarca Peca fez o que era ruim aos olhos do Senhor, como os demais reis, mas achava atenção que o registro sagrado afirma que ele nunca se apartou dos pecados de Jeroboão. Tá? Ele nunca se apartou dos pecados de Jeroboão. Esse Peca, né? Ou Pecaías aí. Ele nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, ou seja, pecava deliberadamente, apostasia. Ele colocou Israel em apostasia enorme, tremenda, tá? De modo que o povo já não conseguia mais sair da apostasia. Esse homem que se os outros reis mergulhou Israel, né? Esse homem afundou de vez Israel na idolatria e não se apartou hora nenhuma. Houve arrependimento no seu coração. Quando a Bíblia diz que ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, a Bíblia está dizendo o seguinte: não houve momento de arrependimento no seu coração. Então, irmãos, vamos orar pela nação de Israel e orar pela nossa também, né? Para que isso não aconteça na nossa nação. Por cerca de 9 anos, tá? Vai assumir Oséias, reinou sobre Israel, sendo o último monarca a governar sobre o povo, até que a Síria levou a nação para cativeiro. E a Bíblia diz que quando eles são levados a cativeiro, a Síria leva eles e traz um povo estrangeiro, e aí coloca em Samaria e é conhecido como samaritanos. Quando o povo volta, tem essa turma lá em Israel e começa essa briga entre judeu e samaritano. Então, pessoal, o pecado, né, levou à ruptura e a ruptura levou ao fracasso. Cuidado com tudo que nós falamos hoje aqui de altar, de incenso, para que nós não passemos, né, por rupturas diante de Deus. Bom, em meio a essa luta toda aqui, um milagre aconteceu, tá? Deus sempre vai trazer um milagre, Deus sempre vai fazer um milagre, tá? Para que as coisas melhorem. Onri, que é que vai aparecer, reinou sobre Israel, e após uma divisão ocorrida entre o povo, sob quem assumiria o trono, Onri, o Tibni, filho de Ginate. Onri prevaleceu e assumiu o poder logo após a morte de Tibni. A história relata que Onri foi um rei mau e ímpio, pior do que todos os que tinham reinado antes dele. E enfatiza também ao registrar sua biografia que, assim como os reis anteriores, Onri andara pelos caminhos de Jeroboão, tá? Irritando o Senhor com suas vaidades. Esse homem provocou a Deus, Onri. Calma que nós vamos contar um milagre. Onri provocou o Senhor. A Bíblia diz que esse homem trouxe os bosques, que eu falei, os templos pagãos, os postes ídolos, profanou o tabernáculo, o templo, profanou o templo do Senhor, fez tudo o que era mal. Tá? A Bíblia diz que ele conseguiu irritar a Deus. Tá, gente? E aí eu pergunto para vocês, que pessoa que consegue irritar a Deus, hein? A Bíblia diz que Deus é longânimo em misericórdia. Esse homem irritou a Deus, tá? Com suas vaidades. Está lá registrado em 1 de Reis 16, 25 e 26. Eu vou só ler esse trecho para vocês. E estou recebendo uma visita aqui, deixa eu ver o que ela precisa. O que você precisa? Pode ser hoje, gente, eu preciso pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. Recebendo uma visita aqui na hora da aula aqui. Deixa eu ler para vocês aqui 1 de Reis 16, 25 e 26. O que ele fez aqui? Live ao vivo é assim, né? Não pode privar tudo não, né? Olha que diz assim: e fez um rio que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com o que tinha feito pecar Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto ao mais dos anos de Onri, tá. Aí fala da morte dele aqui. Vai falar assim, ó. No ano 30 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos.
E Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, edificou no monte e chamou o nome da cidade de edificar Semer, senhor da Samaria. E a Bíblia vai relatar aqui falando que a história dele vai aparecer no livro dos reis. Tá? Então, o que nós sabemos de Onri é que ele conseguiu irritar a Deus com a sua vaidade e tenebrou Israel. E por último aqui nós temos Acabe. Tá? Calma que vai acontecer um milagre, vai aparecer Acabe. Sucessor de Onri, reinou sobre Israel por 22 anos, contraiu o casamento com Jezabel, que significa o nome dela, sem nobreza. Um homem que casa, um rei que casa com a princesa, que o nome dela significa sem nobreza. Ou seja, ela não é nobre, ela não faz parte da nobreza. Só podia dar coisa ruim, gente. Só podia dar coisa ruim. Tá? Eu falei aqui, dando um ensino aqui em Divinópolis essa semana, e falei sobre essa responsabilidade dos pais ao colocar nome nos filhos. Cuidado, analise, né, o nome que você vai colocar, porque tem peso. Tá? Cuidado com essas coisas. Embora pareça ter havido uma dissonância do real significado, que seria onde está o príncipe. O príncipe existe, aludido ao deus Baal. Ela era sacerdotisa de Baal, você conhece a história. Jezabel era filha do rei Etbaal, de Tiro e de Sidom. Gente, é um negócio assim... Esse livro aqui não vai falar de Elias e Eliseu diretamente. Esse outro livro aqui que eu tenho aqui, esse livro aqui fala, que é um antigo, esse é um antigo livro histórico, e esse que eu estou lendo com vocês aqui é o novo, é o reformulado. E aqui nesse livro fala sobre Elias e Eliseu. Essa mulher desafiou a Deus, Jezabel desafiou a Deus, e trouxe Azera, né, a deusa Azera, deusa de Baal e Azera. Azera era esposa de Baal, e Baal traía Azera, né? E ela trouxe isso para dentro de Israel. E ela desafiou a Deus. Gente, Deus desafiou essa mulher, vocês não têm noção como é que Deus fez para desafiar essa mulher. Ela desafiou a Deus trazendo idolatria. Deus desafiou ela mandando Elias para ela. Eu vou mandar só um. Ela trouxe vários, eu vou mandar um só para arrebentar com tudo. E mandou Elias. E Elias desafiou essa mulher. E a Bíblia diz que ela ficou louca, ela ficou doida, querendo perseguir Elias, eu vou matar Elias. Porque Elias foi lá dentro da igreja dela, dentro do templo dela, derrubou o Baal, derrubou lá e profetizou contra Baal, e meteu o dedo na cara de Acabe e profetizou na vida dele lá. E ela queria matar Elias. E Elias, a Bíblia diz que começa a esconder, fugir de Jezabel. Sabe aonde que Deus escondeu Elias? A Bíblia diz que Deus, lá naquele episódio que ele encontra com a viúva, que estava para morrer, só catando os gravetinhos para fazer o último bolo e comer. Ela falou, comeremos e morreremos. E ele falou, não, faz o bolo para mim que vocês vão sobreviver. Eu vou comer, vocês vão ver eu comer, vocês vão sobreviver. Na terra de Sidom. Ela desafiou a Deus na terra de Deus, em Israel. Ela saiu lá da sua terra perturbada, lá de Tiro e Sidom, veio perturbar Israel dentro da terra de Deus, perturbou o caminho do Senhor, perturbou Israel, o povo de Deus, no território do Senhor. Deus falou assim, você está me perturbando dentro do meu território, eu vou te perturbar dentro do seu. Mandou Elias dentro de Sidom. Elias ficou lá o tempo que Elias ficou em Sidom. A Bíblia diz que essa mulher prosperou, houve fome em Sidom, mas essa viúva prosperou. E ela caçou por todos os países ao redor. Ela procurou Elias. O único lugar que ela nunca procurou foi Sidom, porque ela não imaginaria que Elias ia se atrever a esconder na casa dela. Deus escondeu Elias dentro da casa de Jezabel e ela não sabia. E de lá Elias foi profetizando, foi orando, expulsando demônio, e daqui a pouco Elias sobe lá no monte e mata os profetas dela, mata o sacerdote dela e de Azera, e aí a Bíblia diz que ele vence até que Jeú põe a mão nela e destrói ela. E a Bíblia diz que a morte dela foi muito trágica, porque a profecia diz que ela morreria e os cães lamberiam o seu sangue. Os cães comeu a carne dela e lambeu o sangue dela. Uma coisa assim terrível. Mas ela desafiou Deus, não. Deus foi lá na casa dela e quebrou ela dentro da casa dela. Elias bagunçou, vamos dizer assim, né, no bom sentido da palavra. Elias bagunçou a vida de Jezabel dentro da casa dela, irmão, e ela não sabia que estava lá em Sidom. Olha para você ver o que Deus faz, irmão. Mexer com Deus, né? Pisar em território de Deus e querer bagunçar a casa do Senhor, irmão, Deus bagunça. Irmão, Deus toca, viu? Deus toca. Ela era uma mulher ímpia e dominou sobre Israel, tá? E em termos políticos, Acabe obteve êxito durante o seu mandato, porque assumiu o trono em um período de boas relações com governantes estrangeiros, estabelecidos pelo seu pai Onri. Da mesma maneira, as relações comerciais com a Fenícia foram favorecidas, tá? Pelo fato de ter casado com Jezabel, o que acabou por perturbar a Síria, que tinha altas pretensões comerciais daquela época. Olha a bagunça, tá? E aí vai aparecer o nosso personagem Elias e Eliseu, que eu vou falar um pouquinho deles aqui, tá? Mas
mas eu quero falar. Então, essa é a história de Elias, tá, irmãos? Elias era um camarada muito respeitado, eu gosto muito de Elias, apesar que eu acho que Elias fez muita gracinha, né, em certa hora assim, mas Elias, eu gosto de Elias porque Elias, a Bíblia diz que ele era de uma tribo, e saiu da tribo e foi para lá, para profetizar contra Acabe. Se você ler o texto, eu vou contar para você aqui, você vai ler na Bíblia depois, para você entender o que eu estou dizendo para vocês, tá? Não vai estar no livro, mas eu vou explicar para vocês. O que Elias faz? Elias sai da sua terra, sua pequena aldeia, e vai ao templo de Acabe. Quando ele chega no templo de Acabe, Elias não bateu na porta e pediu licença não, gente. Se você leu no texto que fala que ele entra com violência, Elias chegou e meteu o pé na porta, literalmente, meteu o pé na porta e abriu. Elias não chegou e falou assim que eu quero conversar com o rei, estou aqui em nome de Deus, falar com Acabe, não. Não tinha tempo para isso, era isso, ele tinha que fazer assim. Então por que Deus chamou Elias? Porque Elias era um homem corajoso, atrevido para o mal, né? Corajoso. Chegou lá e meteu o pé na porta de Acabe e falou: que história é essa aí, rapaz, que você está adorando a outros deuses? Casou com Jezabel e pontou o dedo na cara de Acabe e profetizou. Jezabel ficou brava com ele, né? E aí vem o título do nosso tema aí, Elias e Eliseu, luzes em meio às trevas. Aí Deus vai começar o papel do rei, que era para dominar, para Deus usar e tal, eles desprezaram, aí Deus começa a usar os profetas, tá? É aqui que Deus volta a usar os profetas e com muita força e ênfase, tá? Como Elias aqui. Elias o tisbita, figura entre os homens que entregaram suas vidas para o serviço do Senhor, o tisbita. Elias era um profeta, alguém que ouvia a palavra do Senhor. Gente, se você ler no texto que eu falei que Elias meteu o pé na porta de Acabe, continuando aqui a nossa trajetória, se você ler o texto, Deus não mandou Elias, tá? Não tem escrito na Bíblia que Deus falou assim, Elias, como ele fez com Amós. Amós lá na frente fala que Deus tirou ele atrás das boiadas. Deus não fez isso com Elias. Não tirou ele lá de Tisbe, né? E não há registro falando assim, Deus foi a Tisbe e visitou, o anjo visitou Elias e mandou Elias subir. Não. A Bíblia diz que Elias tinha temor, então ele ficou bravo. Ele tomou iniciativa. Como é que eu sei disso? Quando você vê ele sair da narração do texto, que fala que ele sai que ele fala com Acabe e ele sai da presença de Acabe, lá fora Deus fala com ele, Elias, eu vou assinar, eu vou confirmar o que você falou. Ou seja, Deus assina embaixo. Deus gostou tanto do negócio que Deus assinou embaixo. Por isso que Elias foi arrebatado, gente. Por isso que Elias foi arrebatado. Porque não era um homem que precisava de Deus. Vai Elias, Elias, igual Gideão, faz prova, faz teste. Vai, não, irmãos. Elias era um homem de coragem, levantou e foi. Fez o que tinha que ser feito. E aí Deus falou, não, esse homem não pode ficar na terra, esse homem tem que vir para cá. E arrebatou ele. Tá? Então era um profeta, alguém que ouvia a palavra do Senhor e a entregava para quem precisava ouvir. Tá? Independente se era uma pessoa simples ou autoridade importante como o rei ou o povo em geral. Não tinha dó, irmão. Deus falou, ele entregava. Tá? E aí quando ele sai do palácio de Acabe, Deus fala assim, Elias, eu vou confirmar, desce até o ribeiro de Querite, lá eu tenho preparado alguma coisa para você, porque eu vou mandar terra. Se você ler o texto, Elias fala para Acabe, não vai chover 3 anos e meio na terra. Quando ele sai lá fora, Deus fala assim, olha Elias, gostei dessa palavra. Porque vocês, pode ler no texto, tá, irmãos? Pode ler no texto, você vai identificar isso lá. Porque você falou isso, Elias, eu vou fazer. Não, a partir de hoje não chove, segundo a tua palavra, Elias, não chove 3 anos e meio na terra. Irmãos, pensa num homem de Deus que era esse Elias aí, irmão. Precisamos de mais homens de Deus como o profeta Elias nos dias de hoje, né, gente? Estamos precisando. Profetizando o período do reinado de Acabe, Acasias e Jorão, Elias, cujo nome significa o Senhor é meu Deus, porque ele teve esse nome. Se o Senhor é meu Deus, não é Jezabel, então vou enfrentar. Ou Deus é o Senhor, foi valente na luta contra a corrupção, o pecado que permeava o reino do norte. Ele lutou contra o pecado. Tá? Fatos marcantes da vida de Elias. Milagres, tá aí falando de Elias na página 160, 161, 162, até a página 164. Vai falar deles aí, tá? Luz em meio às trevas. Então, leia em casa, tem bastante coisa sobre eles. Os milagres vão destacar, os milagres que ele fez. Só de não fazer chover 3 anos e meio já é um grande milagre. Apontamento de pecados é o fato marcante da vida dele, que ele apontava mesmo o pecado, não tinha dó, não tinha miséria, igual João Batista. Por isso que os judeus tratam João Batista como Elias. Se você ler o capítulo 4 de Malaquias, você vai ver Elias sendo venerado pelos judeus no final do capítulo 4 de Malaquias, e eles acreditavam ser o João Batista
igual o novo Elias, tá? Por isso há muita especulação sobre o nome Elias, tá? Lá nas duas testemunhas do Apocalipse. Enfrentamento de Acabe e Jezabel. Esse homem enfrentou o rei e a rainha. Então não tinha dó não, não tinha miséria com ele não. Então em vez de quando precisa de alguém levantar. Vamos orar para Deus levantar um Elias desse aqui, né? E mandar lá no Congresso, irmão. Vamos orar para Deus, manda um Elias lá no Congresso, no Senado e no STF, né? Faz uma visitinha, Deus, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Faz uma visita no Supremo Tribunal Federal. Pega os carequinhos que tá lá. Faz uma visita lá, Deus, e passa lá no Congresso, dá uma visita no Senado, sobe ao gabinete do presidente, dá uma visita de Elias lá, Senhor. Temos que orar isso, irmão, porque temos que ter pessoas assim, tá? Agora vamos falar de Eliseu, que não ficou nada diferente. Eliseu, cujo nome hebraico significa meu Deus salva, foi a voz profética que sucedeu à voz de Elias, assim que este foi arrebatado do céu. Interessante que Eliseu estava na casa dos profetas, que começou lá com Samuel, e Elias ouviu de Deus que ele ia ser arrebatado. E Deus mandou ele lá buscar alguém. Deus vai até a casa dos profetas, lá eu tenho preparado alguém. Deus falou para Eliseu que Elias ia aparecer. Então, na escola dos profetas tinha vários profetas. E aí Eliseu não perdeu a oportunidade. Tá? Quando Deus falou assim, olha, alguém cantou a pedra lá, cantou a vela lá dentro, falou, ó, o Senhor falou, estou sabendo aí que Elias vai ser arrebatado a qualquer hora. Quando Eliseu ouve isso, a gente não sabe se ele ouviu do próprio Deus ou se ele ouviu alguém comentando lá dentro. Ele falou assim, eu vou assumir o lugar de Elias. Ele abraçou a causa. Tá? E aí ele foi, e quando Elias passa pela terra dele, ele já, tá? E Elias chega lá. Então Deus já preparou o encontro dos dois. E aí começa a sua trajetória. Grandes coisas fez o Senhor por intermédio de Eliseu. Ele pediu porção dobrada, né? Você sabe da história, os dois andando juntos, a carruagem de fogo separou os dois, ele falou, me dá porção dobrada. A Bíblia diz que a capa cai, ele veste, toca no Jordão, as águas abrem, aquele episódio todo. E ele fez muitos milagres, o Senhor Deus fez na mão, através de Eliseu, ao longo de aproximadamente 50 anos. Tá? Então esses milagres, Eliseu profetizou aí, por um período de 50 anos, atravessando 6 reinados, 6 reis vão passar no período na mão de Eliseu aí, do período de 800 anos a 800 anos, 50 anos antes de Cristo, tá? Está na página 162 e 163 aí, tá? Que é o período de Eliseu, tá? A Bíblia fala que ele pediu porção dobrada, tá? O que Eliseu queria era que o mesmo princípio das coisas materiais se desse com as espirituais, tá? Então ele pede porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, e a Bíblia diz que Elias era teimoso, né? Aí Elias faz um desafio para ele, ó, se você ver, eu vou te dar, você vai receber uma porção. Se você ver eu subindo ao céu, tá? Quando Elias fala isso, irmão, é interessante que Elias colocou uma cruz nas costas de Eliseu. Eu acho engraçado quando eu ministro sobre isso, porque Elias fala assim, ó, você vai ter porção dobrada, mas se você me ver subir, ser arrebatado. Irmão, a Bíblia diz que é num piscar de olhos o arrebatamento. Como é que Eliseu ia ver isso? Só que ele viu, né? Ele viu a carruagem, foi muito rápido, irmão. Nos desenhos, nos filmes a gente vê a carruagem passando, aí dá tempo de Elias conversar, dar tchau, não é assim não, irmão. Arrebatamento é ruptura, é rápido, tá? A palavra traduzida aqui é rápido, ó. Já viu quando o imã pega um prego? Você passa um imã sobre o prego assim, ele puxa, você nem vê. Então, arrebatamento é isso. Então, o desafio era esse, ó, se você me ver assim arrebatado, você vai ter a porção dobrada. E ele viu, irmão. Ele viu. Tamanha ansiedade. Então, ele teve que ficar atrás de Elias o dia inteiro, andando atrás de Elias o dia inteiro. Esse homem não dormiu, irmão. Esse homem não dormia. Porque se Deus arrebata Elias de noite, ele não vê. Então, foi um período que ele passou sem dormir. Não dormia, não comia direito, só andando atrás de Elias, e conversando, e recebendo ensinamentos, instruções, até que Deus arrebatou Elias, ele, cadê Elias? Aí a capa caiu. E aí ele pegou então, irmãos, é um negócio assim de Deus, tá? São milagres que a Bíblia relata. A Bíblia vai relatar 8 milagres aí de Elias e de Eliseu 16, sendo o último, ele ainda estando morto, quando o jovem soldado é jogado sobre a sua cova, e quando o soldado toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. E aí eu falo, pastor Pedro, que Eliseu era tipo crente assembleiano, né? Ele é o tipo crente assembleiano, fogo até no tutano, né? A gente brinca muito aqui em Divinópolis com os meninos, fala assim, rapaz, você tem que ser um Eliseu, fogo até no tutano, até no meio dos ossos tem fogo, né?
tem poder, tem unção até no tutano, um típico assembleano de Deus, né? Crente da canela roxa, né? Então, gente, siga o exemplo desses homens aí, tá? Eliseu morreu após trabalhar com fidelidade extrema ao Senhor. Estudiosos afirmam que o profeta viveu cerca de 90 anos e durante seu ministério atuou como pastor, professor, além de ter aconselhado muitas pessoas, tá? E aí chega o fim da história de Elias e Eliseu, você pode ver nas páginas 162 e 163. Para a gente encerrar a nossa aula, nosso segundo período aqui, Acasias, tá? Que vai assumir, antes da gente falar de Judá, tá? Acasias era filho de Acabe com Jezabel, reinou sobre Israel por 2 anos. Com seus argumentos, convenceu Josafá a aprender na construção de navios em Ezion-Geber, que era um porto situado no Golfo da Acaba, localizado na margem oriental do Mar Vermelho. Ele morreu ao cair do alto do seu palácio. Tá? Do mesmo jeito que a mãe dele morreu, a profecia valeu para a casa dele e ele morreu do mesmo jeito que a mãe dele morreu. Tá? Jorão reinou por 12 anos, era filho de mais novo de Acabe, quando os moabitas se levantaram contra Israel. Jorão persuadiu Josafá a guerrear contra aquele povo, foi assassinado por Jeú, o próprio general do exército, matou ele. Tá? Jeú reinou por 28 anos sobre Israel. Elias deveria ter lhe ungido, porém a consagração veio através de Eliseu, que Elias foi arrebatado. Este rei ficou conhecido na história por ser muito hábil na condução de carruagens e por derramar muito sangue. Era um general assim, né, de guerra mesmo. Tá? Acasias, Jorão, Jezabel, filhos de Acabe, cerca de 70 príncipes de Judá, aproximadamente 42 anos, além dos que se prestavam adoração a Baal. Então, ele matou Acasias, Jorão, Jezabel, filhos de Acabe, cerca de 70 príncipes, tá, de Judá, e aproximadamente 42, além dos que se prestavam adoração a Baal. Então, esse homem saiu matando, irmão. Ele é um tipo sanguinário mesmo, saiu matando. Quem não servia a Deus, ele topava um caminho e matava mesmo. Então, foi um homem que derramou muito sangue. Tá? Tendo encerrado o aconselhamento dado a Salomão, orientando-o a andar nos caminhos do Senhor, Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na casa de Davi. Morreu com aproximadamente, já falei isso aqui, né? Acho que está voltando aqui. Acho que o meu slide voltou aqui. Bom, pessoal, então está aí os reis maus de Israel e todos eles pecaram contra Deus. Tá? Onde que Jeú pecou? Jeú derramou sangue demais, né? Derramou sangue demais. E já era um período difícil, né? Ele não deixou os reis assumir, ele matava tudo. Então, essa é a história do Reino do Norte. Vamos falar do Reino do Sul, capítulo 4, para a gente encerrar a nossa aula. O Instagram vai me derrubar, mas eu falo aqui desses reis de Judá e depois a gente encerra falando do capítulo de número 5. Tá? Aliás, esse é o último capítulo. Né? Esse é o último capítulo, não tem o capítulo 5. É o capítulo 4, é o último. Tá? Então vamos encerrar falando dos reis ímpios de Judá. Tá? Se o Instagram me derrubar, eu volto para fazer o agradecimento. Vocês continuam comigo e daqui a pouco vocês tomam um cafezinho aí e vai dar tudo certo. Tá? Bom, conforme estudamos, Roboão era filho de Salomão e assumiu o trono por volta de 931. Tá? Reinado por aproximadamente 17 anos. Seu currículo familiar consta de 18 esposas. Roboão tinha 18 esposas e 60 concubinas. Seguiu o exemplo do pai, né? O mau exemplo do pai. 18 esposas e 60 concubinas. Isso era sinal de vaidade, gente. Tá? Sinal de vaidade. O sucessor de Salomão agiu inconsequentemente, causando a divisão do reino, porque quis assumir o trono do seu pai, né, e Jeroboão entrou no meio e aí dividiu o reino. A despeito de tudo, convém reiterar que o governo de Jeroboão foi marcado inicialmente por avanços políticos e sociais, da mesma forma que o seu pai fez. Do ponto de vista da espiritualidade, o governo de Jeroboão foi marcado pelo abandono das leis do Senhor. Gente, dá para conciliar política com governo, com religião? Dá. Tem como? Tem. Davi deu um exemplo disso, Samuel mostrou para a gente como é que se faz, Moisés mostrou como é que se faz, Josué mostrou como é que se faz, todos eles mostraram. O problema chama-se vaidade. Vaidade. Quando o homem deixa a vaidade, então não estou falando vaidade de ornamento, tá? Ornamento corporal, né? Estou falando de vaidade de coração. Tá? É o que Jesus sempre Jesus sempre condenou nos fariseus, a vaidade do coração. Quando a vaidade entra no coração do homem, ela o afasta de Deus. Literalmente, espiritualmente, simbolicamente falando, ela afasta de Deus de todas as formas. Tá? Então cuidado aí com as vaidades, tá, gente? Vaidade do coração. Estou falando do coração. Tá? E Roboão poderia ter tido sucesso, mas não soube conciliar
valorizou a política e desprezou a espiritualidade. Aí depois dele veio Abias e Asa. O reino de Abias durou cerca de 3 anos. Tá? E houve intensificação da guerra entre os reinos, tá? E reino do norte, alcançando êxito sobre Jeroboão. Tá? Abias matou Jeroboão e Abias foi responsável pelo crescimento da idolatria em Judá. Embora ele venceu o reino do norte, ele trouxe a idolatria do norte para o sul. Tá? A vaidade. Tá? A vaidade. Então, irmãos, cuidado com essas coisas aí. Asa, o próximo rei de Judá, assumiu o trono em 910 a.C. e reinou por cerca de 41 anos. Tá? Por ser muito jovem, Maaca, sua mãe, agiu como rainha nos primeiros anos de seu reinado, que foi marcado pela paz. Maaca assumiu, o reinado foi de paz. Né? Asa depois vai assumir. Né? E o que ele fez? Removeu ídolos. Ele foi assumir o trono acho que com 8 anos. Tá? Removeu ídolos e os destruiu, como por exemplo Astarote, deusa da fertilidade. Lembra que eu falei da questão das colunas Jaquim e Boaz do templo? Eles trouxeram Astarote para confrontar Deus. Trouxeram Astarote, a deusa da fertilidade dos filisteus, para dentro da nação de Israel. As ofertas ao Senhor passaram a ganhar nova importância e as festas solenes foram fortalecidas, ganhando novo ânimo. Olha aí um rei bom, né, de Judá. E aí a Bíblia diz que ele faz um bom reino, né, restabelece o culto ao Senhor. Depois dele vem Jeorão, filho de Josafá, casou-se com Atalia, filha do rei Acabe, com Jezabel. Aí está o problema, apareceu outra de Jezabel. Reinou sobre Judá por 8 anos. Ao assumir o trono, matou 6 irmãos. Irmãos, olha que vaidade. Se eu morresse, se eu sou rei e eu morresse, meu irmão viria e assumia. A dinastia ficaria com minha casa. Não, nenhum dos meus irmãos vai assumir, eu vou matar. O cara achou que ele era eterno, irmão. Uma pessoa dessa é vaidosa, acha que é eterna, não vai morrer não, vai ficar como múmia para sempre, vai ficar como zumbi na vida para sempre. Não, a dificuldade de passar a cadeira, né? O Sarney, né? Morre, mas não entrega a cadeira. Então, ao assumir o trono, matou 6 irmãos que trabalhavam sobre a nomeação do pai. Influenciado por Atalia, sua esposa, reimplantou locais de adoração, idolatrias, e afastamento do Senhor foi inevitável. Trouxe de novo a porcaria do Baal e aquela deusa, né, a Zera, de novo para dentro de Israel. Elias tirou e voltou, mesmo recebendo advertência por parte do profeta Elias. Elias tirou lá atrás e traz de novo o menino para cá. Né? Acasias, o reino de Acasias foi curto, apenas 1 ano. Tá? Era filho de Jeorão com Atalia e neto de Acabe e Jezabel, da família. Os árabes assassinaram todos os irmãos de Acasias, o que fez com que assumisse o trono de Judá. Nos seus dias de governo fez aliança com Israel, governo do período do norte, e através de seu parente Jorão foi para a guerra contra a Síria, e lá ele se deu mal, né? Guerrear contra a Síria, ele acabou perdendo. É importante pontuar que a idolatria, em especial a promoção do balaísmo, foi acentuada durante o reinado de Acasias. Ele também valorizou a adoração a Baal. Aí, pessoal, se vocês estão aí, né, em nome de Jesus, eu sei que vocês estão tudo aí quietinho, só alimentando e lendo um livro comigo, estou na página 167, mas faz umas perguntas aí, viu? Sempre que possível, pode perguntar aí para dinamizar nossa aula, senão fica aqui uma aula monótona. Eu falo e vocês escutam, né? Mas pode fazer pergunta, pode fazer comentários, tá, gente? Vocês estão livres para fazer aí. Eu sei que história é um pouco cansativa, principalmente em live, né? Mas é gostoso estudar. Se você ler isso aí, você vai entender o porquê que Deus levou esse povo a cativeiro e o que Deus fez para tratar, né? Irmãos, imagina o que Deus teve que fazer para tirar todo esse mal de dentro de Israel. Toda essa idolatria, Deus tinha que arrancar. Dentro do cativeiro, Deus arrancou isso. Só tinha um jeito de arrancar isso, colocar em cativeiro, colocar na mão de inimigo. Tá, irmãos? Então, às vezes, a gente passa por lutas e tribulações na vida e a gente acha que não sabe, mas a gente sabe, por causa das nossas falhas, das nossas murmurações, das nossas vaidades. E Deus nos coloca na mão do inimigo, às vezes, para o inimigo chicotear a gente, né? Alguém diz que o inimigo é o chicote de Deus, né? A pessoa da Deus e Amor fala isso, né? O diabo é o chicote de Deus. Mas não é verdade, tá, gente? Isso é só uma fala do pessoal da Deus e Amor. Mas, às vezes, Deus permite o inimigo fazer isso para poder a gente retornar ao caminho, tá? Então, a Atalia reinou em Judá por 6 anos e a malignidade foi claramente evidenciada no seu coração. Conforme vimos, sua primeira ação ao assumir o trono foi a exterminar toda a família real de Judá, com exceção de Joás, que foi escondido na casa de Deus por alguns anos. Aí que Deus está o segredo. Joás foi escondido pelos empregados, e lá na frente Joás vai reinar.
Tá? Novamente, a idolatria imperou sobre o povo como um fomento de culto a Baal. A Atalia fez o que a mãe dela fez, né? Jezabel mandou matar todos os reis e esqueceu de Joás. Entrou no terreno de Deus e afrontou Deus no terreno dele, na terra dele, ele vai esconder alguém lá na sua terra e vai te afrontar lá. Tá? É o que aconteceu com Jezabel. E aconteceu com a filha dela aqui. Joás começou a reinar com 7 anos de idade e reinou por 40 anos. Tá? Ele começou a reinar, mas na verdade ele tinha lá alguém que reinava junto com ele, até que ele pegou a maioridade. Durante seu governo, através de Joiada, o sumo sacerdote, houve um grande movimento. Joiada reinou, falei para vocês, retomado do culto genuíno ao Senhor. Inclusive o templo foi reformado e altares reedificados. Tudo ruiu com a morte de Joiada. Oh, Jesus, né? Coisa terrível. Aí vem Amazia, assume o reino e domina sobre ele 20 anos. 29 anos. Vingou-se dos homens que mataram seu pai. Olha aí, a vaidade. Assassinando funestamente a idolatria, tomou conta do coração dele e fez com que o povo adorasse aos deuses edomitas, que era a vizinha do sul, né? E imagina, nós somos Minas Gerais, imagina o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Essa é a posição. Nós somos aqui Judá e eles eram os edomitas, né? Amazias foi grandemente derrotado, foi assassinado enquanto fugia para Laquis, tá? Então, irmãos, é uma história assim triste de homens que desviaram do Senhor e a morte apareceu. Então todos destinados ao inferno. Não há salvação para esses homens aqui, infelizmente, né? Reinou a nação escolhida por Deus, mas perderam a salvação. Uzias reinou sobre Judá por cerca de 50 anos. Vamos falar de Uzias agora. Estou na página 169, viu, gente? 169. Acompanha aí, por favor. Não perca comigo não. Vamos acompanhar rei por rei. Foi responsável por grandes conquistas, Uzias, levando o nome de Judá a altos patamares enquanto nação, tornando-a de fato uma potência. Esse homem politicamente se fez com que Israel fosse potente. Aí depois vai aparecer lá no livro de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi a Deus. Valorizou muito política. O povo cresceu, a nação não tinha impostos altos, a nação prosperou, mas o lado espiritual ficou devendo alguma coisa, até que ele morreu e Deus levanta Isaías de novo para falar com o povo. Por 18 anos, aí depois da morte de Uzias vai vir Jotão, que é quando Isaías começa a profetizar. Tá? Sob forte influência do reinado de seu pai, construiu cidades, edificou o portão superior do templo, todavia não exterminou a idolatria. Tá? E aí vai ter problema, não extermina a idolatria, irmão? Isaías está no meio aí, Isaías apareceu. E Isaías profetizou pesado contra esse rei aqui. Depois nós vamos falar de Acaz, Manassés e Amon para a gente encerrar, tá? A nossa saga com essa família aqui. Acaz reinou por cerca de 16 anos. É tido como um dos piores reis de Judá, o rei Acaz, irmão. Isaías, esse homem, Isaías foi morto no reinado de Acaz, cerrado ao meio, tá? Tendo a audácia de sacrificar seus próprios filhos aos outros deuses. Ele sacrificou aos seus filhos ao deus Moloque. O que era o deus Moloque? É o deus de bronze. Era um deus que uma estátua ficava em pé e encurvado com a posição de mãos assim, de receber um neném, né? De embalar um neném assim, ó. Então ele ficava com a mão recebida assim. O que eles faziam? Esquentava essa estátua de bronze, colocava fogo no pé dela e ela superaquecia. Imagina um bronze puro, quente, mano, uma panela quente, um negócio quente, um tacho de bronze quente. E aí, essa estátua encurvada, pegando fogo nos pés, toda vermelha de fogo, o que eles faziam? Pegavam o recém-nascido e colocavam na mão desse deus Moloque, irmão. Irmãos, imagina que coisa terrível. Pegar um recém-nascido e colocar numa panela quente, irmão. Matava queimado e eles adorando esses deuses, irmão. Ai, irmãos, misericórdia. Né? É muito demônio para uma nação, é muita coisa ruim, irmãos. Sabe, entregar os filhos na mão desse deus Moloque. E hoje não é diferente, muitos pais têm entregado seus filhos na mão de Moloque. Você vai ver Moloque nos desenhos, Dragon Ball Z, Naruto, irmão. Uma hora dessa eu vou trazer uma palavra, o dia que a gente tiver uma oportunidade de trazer uma palavra sobre Naruto. Naruto significa a alma que vem do abismo, aquele que vem do inferno. Tá? Naruto, Dragon Ball Z, esses desenhos aí, irmão, tudo é Deus Moloque. Sabe? Esse dia eu estava conversando com meu irmão. Quando a gente era pequeno, a minha mãe deixava a gente assistir uns desenhos. Eu falei com meu irmão assim, como é que meu irmão também é evangelista. Se meu irmão vier dar aula para vocês aqui, gente, vocês vão confundir. Um dia eu vou pedir meu irmão para vir aqui, vocês vão ver.
A gente é muito parecido e o pessoal confunde a gente. Acho que a gente é gêmeos, tá? Se ele vier dar aula aqui, vocês não vão conseguir diferenciar. Um dia eu vou mandar ele em Montes Partes, vocês vão ver. Vou tirar folga e ele vai no meu lugar, vocês não vão nem reconhecer, tá? O pessoal confunde mais aqui. Eu tenho 36 anos e ele tem 36 anos também. E a gente nós não somos gêmeos. Nós somos do mesmo ano, mas não somos gêmeos. É um negócio assim interessante. E eu estava conversando com ele, meu filho, como é que nós assistimos certos desenhos quando a gente era pequeno e Deus teve misericórdia da gente, Deus guardou a gente. Então, pessoal, cuidado com esses desenhos aí, porque muita gente está entregando seus filhos, não no Moloque em bronze, né? Mas na mão de Moloque espirituais aí, tá? Tem um DVD, se vocês puderem depois procurar, o Instagram vai me derrubar aqui, mas eu volto, tá, gente? Pra gente encerrar. Depois vocês procuram aí, Pastor Josué Irion. Anote isso no seu livro, procure depois aí, as mamães de plantão aí, e os papais, procurem aí Josué Irion, tá? É um DVD que ele gravou, eu tenho esse DVD aqui em casa, uma mensagem que ele gravou em 1994. Ele fala sobre satanismo na Disney e missões. E ele fala, na época que eles lançaram o filme Rei Leão, ele gravou essa mensagem aqui no Brasil, ele veio visitar o Brasil na Jucom, e aqui ele veio pregar nas igrejas. E aí ele pregou essa mensagem, foi gravada. Tá? Josué Irion, Satanismo na Disney. Procure no YouTube, você deve achar isso aí. Tá? Quando ele fala disso, irmãos, misericórdia, irmão. É uma mensagem assim que chega a deixar a gente arrepiado. Tá? De tanta promiscuidade, homossexualismo e demonologia que tem dentro daquela Walt Disney lá. Irmão. Então, cuidado, irmão, para a gente não entregar a nossa vida a Moloque. Tá? É tido como um dos piores reis de Judá, o tal do Acaz. Tão sagaz e astuto quanto Acaz, surge Manassés, que foi um dos piores também da história de Judá. Manassés reinou por cerca de 55 anos, o mais longo reinado registrado em Judá. Seus feitos podem ser encontrados em 1 de Reis 21, e aí tá as referências, tá? Manassés, irmão, deixa eu ver se o livro fala um pouquinho mais dele aqui, tá? Esse Manassés ele era terrível, tá? Olha aqui, a impiedade cercou profundamente a Manassés, como não ocorrera com nenhum outro rei, a impiedade. Tá? Por mais triste que tenham sido os fatos narrados acerca deles, seguindo os caminhos de seu avô Acaz, abriu espaço para a idolatria, conforme explica Shus. Tá? Eu quero ler sobre Shus aqui para vocês. Reconstruindo os lugares altos, erigindo altares a Baal, levantando os postes ídolos, Manassés mergulhou Judá em grosseira idolatria, similar àquela que Acabe e Jezabel tinham promovido no Reino do Norte. Por intermédio de cerimônias e ritos religiosos, foi instituída a adoração a estrelas e planeta. Ele induziu Israel à astrologia. Página 171 do nosso livro aí. A astrologia. Tá? A própria divindade amonita, Moloque, foi honrada pelo monarca hebreu, mediante o sacrifício de crianças no vale de Inom. Imediatamente fora de Jerusalém. Sacrifícios humanos eram um dos mais abomináveis ritos do paganismo cananeu. E pelo salmista são associados à adoração aos demônios. Salmo 106 e o Salmo 36, 37 fala dele. Astrologia, adivinhação e ocultismo foram oficialmente sancionados como práticas comuns. Esse homem trouxe magia negra para dentro do território de Israel, dentro da casa do Senhor. Em aberto desafio a Deus foram levantados altares para a adoração dos exércitos dos céus nos atos do templo. Tá? Ao mesmo tempo que a imagem fundida de Azera, esposa de Baal, foram colocadas no próprio templo de Salomão, irmãos. Olha que terrível que esse homem fez. Tá? Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente. Parece razoável a interferência de que muitas vozes de protesto contra tal grosseria e idolatria foram silenciadas com a morte, segundo de Reis. Eu falei a casa, mas foi Manassés que matou Isaías, né? Visto que a última menção ao grande profeta Isaías é ligada a Ezequias. No registro histórico é possível que a tradição que atribuiu o martírio de Isaías ao iníquo Manassés esteja correta. Eu falei a casa, mas foi Manassés que matou. Tá? Cerrou Isaías ao meio, mano. Um ato assim, cruel. As condições morais e religiosas de Judá eram piores do que as das nações que haviam sido exterminadas ou expelidas da terra de Canaã, pior do que Jericó. Manassés, pois, representa o ponto mais baixo da iniquidade na longa lista de reis davídicos. Os juízos preditos por Isaías, por certo, viriam. Isaías, por causa de Manassés, Isaías profetizou o cativeiro deles, irmão. Por causa de Manassés. E aí você leia o restante aí sobre Manassés. Esse homem trouxe magia negra para dentro da igreja, tá? E hoje temos muitas igrejas, irmãos, envolvidas. Vai me derrubar com 20 segundos aqui, eu encerro falando isso. Tem muitas igrejas no Brasil hoje envolvidas com magia negra e espiritismo branco. Cuidado, tá, irmão? Não se engane, o diabo está a trabalhar no meio dessas igrejas e doidinho para pegar um crente desavisado, tá bom?
Ó, o Instagram vai me derrubar aqui e eu volto em 1 minuto. Bebe água, eu volto, a gente encerra e dando glória a Deus, tá bom, pessoal? Vamos lá, em nome de Jesus.